podia abrir aqui comigo, e aí a gente vai. Bom, um pouco atrasado, a gente tinha combinado às 14h30, mas a presidenta está com uma agenda bastante repleta aqui nesses dias. Hoje ela atendeu os senadores aqui no Palácio do Alvorada, mas a gente já está a postos e vai começar aqui, então, essa entrevista exclusiva da Fórum, comigo e com a Maíra Streit, onde a gente vai conversar sobre vários temas com a presidenta, mas eu queria começar, presidente, primeiro dando boa tarde. Boa tarde para você, Rovai, boa tarde para Maíra e para todos os nossos internautas. Boa tarde, Maíra, boa tarde, Rovai, e para todos os nossos internautas. Estamos no ar com todos Estamos eles. ao vivo, está aberto. Maravilhoso. E aí, assim, a gente vai, inclusive, tentar capturar perguntas das pessoas para poder colocar para a senhora. E aí eu queria abrir, presidenta, fazendo um pouco mas nós estamos hoje no dia 2 de agosto, pelo calendário que vem sendo discutido aí pelo Senado, pela imprensa, vamos dizer assim, mais do que pelo Senado, a votação final do seu processo de impeachment deverá acontecer ali pelo dia 2 de setembro. Fala-se começar dia 29, terminar no dia 2. Pode ser que se estique, antecipe um dia, mas, ou seja, estamos a um mês desse dia decisivo para a sua história como governante, para a história do Brasil, de alguma forma, e isso vai definir muita coisa do que virá, né? Como a senhora está se preparando para viver esse mês? Como a senhora tem conversado, discutido com os seus aliados e mesmo com esses senadores que vão discutir? Olha, nós viemos discutindo sistematicamente com as pessoas diante desse grandioso fato, que é uma interrupção, uma ruptura, uma verdadeira ruptura democrática. Eu acho que na pauta dos últimos tempos ficou claro, primeiro, aquilo que todo ser humano faz. A gente gosta de nomear as experiências e as circunstâncias em que você vive. Quando nós dissemos e denominamos essa tentativa de impeachment baseado numa ausência de crime, porque é isso que esse impeachment está baseado num não crime. Não crime de responsabilidade, que não tem base, que não tem sustentação, que já foi proposto pelo próprio Ministério Público, foi proposta o arquivamento, além disso, a própria perícia do Senado diz que não há base, não há dolo nos decretos e não há autoria no que eles chamam de pedaladas, ou seja, não houve ninguém pedalando, ou seja, eu não pedalei, então eu não posso ser julgada por aquilo da qual eu não participei. Então, nessa situação em que você precisa de nomear, você só nomeando, você identifica o que está acontecendo, nós nomeamos toda essa conjuntura, como sendo a conjuntura terrível de um momento em que um grupo do país propõe e está com um golpe em andamento. Esse grupo no país é integrado por setores da oposição, né, da oposição tradicional, PSDB, DEM e outros partidos, por setores hegemônicos hoje do PMDB, né? Basicamente Temer, Cunha, por parte de segmentos da grande mídia e também por segmentos empresariais, como aqueles que deram margem, né, à participação da Fiesp, por exemplo, através do PAC, que é muito simbólico de uma visão em relação ao próprio Estado brasileiro. Essa é uma situação, então, que foi claramente definida. É um golpe dessa parte da elite brasileira. Para que esse golpe foi dado? Eu acho que ali tem vários motivos, né? Mas fica para uma outra pergunta de vocês. A senhora falou, caracterizou aí, digamos, quem são esses golpistas, mas eu queria... a senhora vai ter que enfrentá-los de alguma forma, a senhora deve ter uma estratégia para enfrentá-los, e aí me parece que tem duas coisas que estão sendo muito discutidas.
só me corrija se não for isso. A questão do debate do plebiscito, que a senhora inclusive falou ontem para a BBC, né? A senhora abordou um pouco isso, e a carta aos brasileiros, que, ao que consta, a senhora tem discutido já um pouco dela hoje com os senadores. Tem algo que a senhora poderia dizer a respeito disso? Antecipar aí para... Justamente isso, né? O que está em questão? Está em questão um posicionamento meu em relação aos senadores e à própria população brasileira nessa fase final, que é, de fato, o julgamento do processo de impeachment. Porque até aqui foi admissibilidade. Daqui para frente é que começa, de fato, o julgamento do mérito. Então, nesse momento, o que nós pretendemos é, até a metade da semana que vem, apresentar uma carta ao Senado e ao povo brasileiro. Não é uma carta extensa, não é uma carta exaustiva, são pontos e são compromissos. Entre esses compromissos, nós estamos considerando a questão do plebiscito, né, do plebiscito de convocação de novas eleições, de reforma política. Alguns queriam que tivesse também a sinalização de uma constituinte, outros não. Enfim, está ainda em processo de discussão, mas não fugirá disso que eu estou te dizendo. A senhora já se convenceu de alguma forma que esse debate do plebiscito é necessário, inclusive, para um rearranjo, digamos, eu acho que essa situação... Momento político. Eu vou te dizer, Rovai, eu acho que essa situação, ela emerge de um fato do próprio processo de impeachment, esse processo sem crime de responsabilidade. Porque, na verdade, quando a gente discute o caráter, por isso que eu comecei dizendo que nomear é importante, e nomear significa dizer é um golpe, mas é um golpe específico, né? Você tem golpes parlamentares, você tem golpes militares. Nós estamos falando de um golpe parlamentar. Ele tem uma característica, esse golpe parlamentar. Por que ele é um golpe? Primeiro, porque ele carece de legalidade, mas ele tem um outro aspecto. Ele funciona como uma espécie de eleição indireta, indevida, porque nem comparado ao parlamentarismo se pode comparar. Ele é uma eleição indireta porque o colégio eleitoral que me elegeu e que me deu 54 milhões e meio de votos, ele é integrado esse colégio pelo conjunto dos eleitores desse país, que totaliza mais de 110, 115 milhões. Bom, eles estão substituindo esses eleitores quando eles falam assim, não tem crime de responsabilidade, é político. Aí, eles deixam a nu a natureza desse golpe, que é tentar substituir uma eleição direta, que escolhe um presidente baseado num programa, por outra, que é uma eleição indireta, um retrocesso aos tempos da ditadura, na qual não há, em hipótese alguma, eu te diria, a desconfortável presença do eleitor. E, portanto, o eleitor, né, não chega e se manifesta. Eles acham que é muito pouco confortável a presença do povo, dizendo sou contra, sou a favor. Então, por que é que eu acho que é importante a discussão da questão das eleições? Porque, para mim, a base do plano que leva à tentativa de implantar no Brasil um programa de desconstrução de tudo que foi feito nos últimos 13, 14 anos é justamente o objetivo de fazê-lo através de evitar a presença e a participação do povo, porque se deixar o povo participar, ele não concorda com as propostas. Eles não vão poder apresentar certas propostas. Não estarão autorizados a apresentar, porque não passará. E não só não passará, como eles portanto, não terão votos. Então, eles optam pela eleição indireta, essa espécie indireta. É nesse sentido que eu falo. Daí porque colocar nesta conjuntura duas coisas, repactuação em si
do processo de escolha direta é importantíssimo, porque não tem repactuação por cima mais. A única repactuação possível é por baixo. Por baixo, a repactuação que existe no presidencialismo é a eleição. Então, ainda sobre a questão do plebiscito, a senhora acha que isso pode sensibilizar os senadores a mudarem o voto, né? Porque as pesquisas têm mostrado que essa é a vontade da maioria da população, né? A despeito do Datafolha ter feito daquela pesquisa, uma interpretação um pouco heterodoxa. A estimativa é de 50% a 60% da população que... Mas você veja, Maíra, que tem uma certa sabedoria no povo ao se manifestar assim. Eu acho que essa característica indireta do processo, essa característica assim, usurpadora do voto popular, que consiste no dia seguinte, que eu fui afastado, no dia seguinte, mudaram todo o ministério. Mudaram até o símbolo. Então, é visível, não precisa de muita teoria para ver que o impulso, o ímpeto, é no sentido de evitar que haja uma discussão, que haja um debate. Então, eu te digo o seguinte, eu acredito que os senadores fazem parte da sociedade. Os senadores sabem que isso é algo que interessa. Muitos senadores, inclusive, estiveram comigo colocando isso na pauta, né, nas discussões que tivemos. Então, eu acredito que é muito importante que se leve em conta. Também os setores sociais que estão mobilizados. Acho que isso ocorre também em parcelas da Frente Popular, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, né? Nas duas frentes você vê isso. Você tem pessoas que já acham que não é bem assim. Agora, tem um ponto também que unifica todos nós, que temos uma posição contra o golpe, contra esse impeachment sem crime de responsabilidade, que é o fato de que não há hipótese de qualquer processo de transição democrática, de ida por um caminho, retomada do caminho democrático, se dar sem a minha volta. É pré-condição que eu volte para poder, inclusive, trilhar novamente esse caminho. Presidente, a gente falou dos aspectos internos desse movimento, vou chamar de golpista, porque é assim que eu acho também. E os fatores externos? A cada dia vai aparecendo coisas de um quebra-cabeça que, tudo bem, pode ser considerado como teoria de conspiração, mas às vezes faz algum sentido. Por exemplo, tem jornalistas escrevendo sobre aquela denúncia da espionagem da Petrobras que o Snowden levantou atrás. Coincidência de atas do juiz Sérgio Moro ter ido aos Estados Unidos logo depois daquele período. Coincidência do processo da abertura da investigação da Lava Jato, aqui, aliás, num posto aqui do lado de Brasília. A Petrobras é que está, na verdade, ela é o objetivo maior também de muitas das privatizações que estão sendo discutidas. Começou agora com o Carcará, no pré-sal. Enfim, eu não estou querendo colocar a senhora numa situação complicada, até porque a senhora precisaria de elementos para essa análise. Mas ali passou pela cabeça assim, que esse golpe também pode ter fatores externos. Olha, eu acho até que é possível que eles aproveitem dele. Mas eu não acho que foi necessária nenhuma interferência externa para ele ocorrer. Eu acho que as forças que levam ele a ocorrer e a se realizar são forças internas ao Brasil. Agora, que interesses internacionais podem lucrar com o golpe, eu não tenho dúvida que poderão. Eu acho que uma das coisas que nós temos de olhar com cuidado é essa questão do modelo do pré-sal. O modelo do pré-sal é, sobretudo, o modelo de partilha. Por quê? Porque no Brasil hoje tem dois modelos pelos quais se extrai petróleo no Brasil. Um chama-se concessão, o outro chama-se partilha. Concessão é para todos aqueles blocos que estão no pós-sal, ou seja, que são os tradicionais, os usuais. Nós sempre tivemos petróleo, mas tínhamos até então, até a descoberta do pré-sal, nós não tínhamos muito petróleo. Nós tínhamos um petróleo difícil de achar, né, com alto risco
e, portanto, um petróleo de baixa qualidade, com muito enxofre, e tínhamos também poços, muitos poços, não com uma coluna de óleo muito grande, eram poços com pouco petróleo. Raramente se aparecia um mais gordinho, né? Então, neste regime, aliás, para este regime, foi implantado um modelo de concessão, cuja característica principal é a seguinte, fazendo um resumo para os nossos internautas. Quem acha o petróleo, fica com o petróleo. É essa a lei. Quem acha, fica com o petróleo. E aí, as empresas que acham, né, elas pagam para a União e para os outros órgãos do Estado brasileiro, pagam royalties e participação especial. Isso está conversado. No modelo de partilha do pré-sal, foi descoberto, a partir de um grande esforço da Petrobras, dos seus funcionários, geólogos, engenheiros, etc., a situação do pré-sal é diferente. O pré-sal é aquele petróleo que está abaixo da camada de sal, lá no fundo do mar. Esta reserva, ela está mapeada dentro de um polígono na bacia sedimentar do mar brasileiro. Tá? Sabe-se, tem um polígono mapeado. Sabe-se que lá tem bastante petróleo, que o petróleo, ao contrário, de alta qualidade e que tem muito. E não é caro também para explorar, né, presidente? Não, e nós dominamos, não, a despeito do que diziam, nós dominamos a tecnologia. E além disso, né, esse petróleo, o risco de achar é mais baixo. Então, o modelo de partilha. O que é o modelo de partilha? Quem acha tem de pagar em torno de 70%, 75% para a União. Os outros, 30% ou 25%, paga-se para as empresas que acharam, elas ficam com aquilo. Agora, o resto, os 70%, 75%, fica para a União, os estados, os municípios, para todo o ente público brasileiro. E vai ser usado no Fundo Social, vai ser usado na educação e na saúde. Basicamente, esse é o modelo. Portanto, a diferença de um e para o outro é o seguinte: num, quem acha fica com petróleo, concessão. No outro, quem acha paga, entrega 70%, 75% do petróleo para a União e 25% a 30% para todas as empresas. Aí é que está a questão. O que vão querer é diminuir a parcela da União e aumentar a parcela da empresa. Por isso, o que está, quando você fala em pré-sal, o que está em questão é o modelo de partilha, sobretudo. Ou seja, quanto dinheiro fica para a União. Para a saúde e educação, na verdade. Isso. E se você somar a União, a Petrobras, é quanto de dinheiro fica para o lado de cá, quanto o dinheiro fica para o outro lado, quanto que fica para o lado público e quanto fica para o lado privado. Agora, veja, eu vou voltar um pouquinho nessa questão. Agora, eu não acho que podem lucrar com eles, né? Interesses internacionais podem lucrar com o quê? Acaba com o modelo de partilha, coloca o petróleo todo para ser concedido na forma anterior e aí o ganho está dado. Eu não acho que há uma relação direta entre... não acho que... E se houve qualquer relação direta entre esses atores, eles não eram determinantes para dar a dinâmica do golpe. Ou o golpe seja, foi dado... A Petrobras não acho que ela teria força suficiente para produzir isso. Esses documentos que estão sendo investigados todos, vindo à tona... Mas que tipo de documento você está se referindo? O esquema de corrupção que acabou sendo desvendado não pode ter sido fruto de um relatório produzido fora daqui no primeiro momento? Pergunta bem direta. Sabe por que eu não acho? Eu acho que, pelo menos até onde eu vi a situação, descobriram os processos de corrupção dentro da Petrobras através do fio da meada do doleiro. Não foi o inverso, foi o doleiro que estava sendo investigado levou a Petrobras. Não o inverso, a Petrobras levou o doleiro. Então, eu não acredito
acredito muito nisso. Mas acho que a questão central não é essa. Eu, na época dos vazamentos e das gravações e da espionagem, nós aprofundamos muito a associação foi dura, inclusive. Do que se tratava, né? Nós olhamos muito, tentamos entender bastante como é que funcionava a NSA, né? E também todos os fatos correlatos. As informações, a parte mais importante das informações, me parece, cujo objeto estava em questão, eram informações estratégicas sobre o tamanho da reserva, mais de onde estava, do que uma informação de uma conspiração. Eu não acho que era isso. Eu posso até me demonstrar, eu posso até ser surpreendida por outro fato, por outra informação. Mas eu estou te dizendo até onde eu sei. Até onde eu sei e até onde eu analiso, dadas as informações que eu disponho, eu acho que o golpe foi dado por nossas próprias forças. E, lamentavelmente, algo a se constatar, nós não precisamos de ajuda externa para dar golpes dentro do Brasil. Isso também é um fato. E segunda questão é possível que interesses não nacionais tenham um grande interesse na continuidade do golpe. Isso é outra coisa. Queria pegar esse gancho, nossa capacidade de dar o golpe, como a senhora falou, uma avaliação do governo interino, né, que tem trabalhado sistematicamente para enterrar o projeto político que venceu nas urnas. Então, até agora, o que mais chamou a sua atenção nesses primeiros meses de gestão? O que mais incomodou a senhora, né? E uma outra pergunta, já emendando, no caso de voltar ao cargo, como é que a gente desfaz todos esses retrocessos, né? No âmbito social, cultural, trabalhista e outros setores? Olha, eu acredito que há um centro desse golpe, que é o seguinte: diante da crise, tá? E eu não estou falando dessa crise nossa só, diante da crise que começa lá em 2008, 2009, com a quebra do Lehman Brothers, e que produz, talvez, as consequências mais danosas em toda a economia internacional desde 1929, há sempre um conflito. E esse conflito surge em todos os países, que é quem vai perder mais ou quem vai ganhar menos diante da crise. O que eu acho que é a visão do governo interino e provisório? Acho que está, de um lado, caracterizado na figura do pato. O pato é gravíssimo. O pato é uma visão de um segmento da elite econômica do Brasil que acha que quem paga o pato é só a população brasileira. E isso se expressa em algumas medidas propostas pelo governo provisório interino e ilegítimo. Quais sejam? Primeiro, a PEC 241, que limita o gasto e congela o gasto em educação e saúde, por exemplo, nos seus valores reais. Isso significa o seguinte: como a cada ano entra novas pessoas, jovens, crianças, né, e mesmo adultos, procurando educação, vou dar o exemplo da educação, né, seja creche, seja ensino fundamental, seja ensino técnico, seja acesso à universidade, é crescente o número de brasileiros. Então, a cada ano aumenta o número de brasileiros. Significa que se você congelar o gasto por 20 anos, vai ter uma queda brutal do gasto per capita no Brasil ao longo dos 20 anos. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo um ajuste? Não, você está fazendo uma reforma fiscal por 20 anos, com o objetivo de tirar recursos do setor que mais precisa deles para o Brasil crescer, que é o setor, por exemplo, educacional. Porque nesse setor educacional, você tem pelo menos duas grandes vertentes que você resolve com a educação. Primeiro, torna perene
a redução da desigualdade que nós obtivemos por transferência de renda nesses últimos 13 anos. Né? Ou seja, tem um aspecto social. E tem um segundo aspecto, que é o seguinte: não tem hipótese do Brasil virar uma nação desenvolvida se não se basear em ciência, tecnologia e inovação. E ciência, tecnologia e inovação se faz dando educação de qualidade em massa. Para isso é importante a universidade ter cotas, porque você expande para aqueles mais pobres, mas ao mesmo tempo os mais pobres não são incompetentes, eles têm uma grande capacidade de aprendizado. Então, a lei de cotas, que garante que 50% dos alunos das universidades públicas venham do ensino público, negros, mais pobres e indígenas. É fundamental porque é a massa do país. E, ao mesmo tempo, você cria ensino tecnológico, você cria laboratórios de pesquisa. Isso é que dá o salto tecnológico e introduz o Brasil na economia do conhecimento. Bom, se eu congelo o gasto em educação no Brasil, eu estou supondo que eu substituo esse gasto pelo gasto privado? Nunca. Não, isso não ocorrerá. Aqui ninguém é criança para perceber que um país, no nosso estágio educacional, necessita da presença do setor público no sentido de expandir a educação. A senhora leu o editorial do Globo sobre a privatização das universidades? Li. Acho o editorial do Globo equivocado. Por quê? Mas ele é um discurso. Ele é um discurso. Aliás, eu acho que o Globo tem dado todos os indicadores de plano de governo que o Brasil aparece. Diariamente ele tem publicado tópicos desse plano de governo, né? Que o governo provisório quer para o Brasil. Né? Você quer entender o governo provisório, leia o Globo, e lá está as principais diretrizes que o governo provisório, interino e legítimo depois vai seguir. Então, eu concordo contigo. Acho que está ali, nesse editorial, uma defesa de que o mercado resolve. É a teoria do mercado resolve. Ora, isso não encontra nenhuma base comprobatória na realidade. Pelo contrário, o mercado não resolve. Tem certas equações que o mercado não resolve. Pelo contrário, ele radicaliza. Exemplo, o fato de uma pessoa que tem uma renda baixa, né, e que constitui a grande maioria da população brasileira, não pode pagar uma faculdade privada. Como é que nós resolvemos esse impasse? Se a gente queria aumentar a quantidade de brasileiros mais pobres que acessassem a universidade privada também. Nós resolvemos através do ProUni, troca imposto por vagas, né? O imposto da empresa de ensino, nós trocamos por vagas. Segundo, através de um financiamento chamado FIES, que eles também estão acabando, e garantia que a pessoa podia estudar, né? Tinha um prazo para estudar, um prazo para encontrar emprego e depois ela te pagava o FIES. Então, foram essas as, vamos dizer, principais iniciativas que nós tivemos para ampliar o acesso à educação privada e que beneficia as escolas, as faculdades privadas. Óbvio que aumenta o número de pessoas que acessam essas faculdades. Agora, eu não concordo em que haja, de um dia para outro, uma mudança radical com a privatização de todas as universidades públicas do Brasil. Você vai alterar a característica delas. E acho também que é gravíssima uma outra proposta que saiu. Esta ainda não foi adotada claramente, mas supõe-se que esteja em curso, que é a da chamada reforma das relações trabalhistas. Sim. Que eu acho gravíssima. Uma delas, que é a ampliação da jornada de trabalho, que está expressa de uma forma indireta na proposta de redução dos pagamentos de horas extras, né? Porque hoje se paga 50 durante a semana
e 100% da hora trabalhada como hora extra no fim de semana. Então, ao tentar, o que se pretende? Né? Ficou claro quando, naquela reunião com o presidente interino, surge a proposta que de 80 horas. Tá certo, não era 80 horas, ele se equivocou. Mas, de qualquer jeito... equívoco revelador, né? É isso. O equívoco fala muito pelo que se pensa. Se pensa numa ampliação absoluta da jornada de trabalho. A produtividade pode vir de várias formas. A melhor forma é a adoção de inovações. Né? Você torna o trabalho e o uso do trabalho humano muito mais produtivo numa determinada hora. Né? Ele rende mais. Eles não querem isso, eles querem a extensão pura e simples da jornada. Né? Eles querem, de forma absoluta, aumentar o esforço do trabalhador. E dizem que, com isso, né, vai haver um aumento de produtividade sistêmica. Só vai haver um aumento de produtividade sistêmica se esse ganho eventual que as empresas obtiverem não forem transformadas em ampliação da margem de lucro, e sim resultarem em transferências para o conjunto da sociedade, o que não tem comprovação em lugar nenhum do mundo. Você não tem uma mudança sistêmica da produtividade, a não ser que tem um movimento geral atingindo todos os setores. Então, na verdade, eu acho que as propostas são muito ruins, além do fato de ser um governo de homens brancos e ricos, de terem tentado acabar com a cultura, voltado atrás, mas tentaram acabar, é revelador, de terem acabado com os direitos humanos, todas as questões civilizatórias que o mundo inteiro hoje está tratando, igualdade de gênero, né? O direito à sua orientação sexual, né? Contra a homofobia, o direito das pessoas exercerem com absoluta liberdade as suas opções pessoais. Então, direitos individuais e coletivos foram atacados por esse governo. E acho que tem uma tendência fortíssima de redução do Estado ao Estado mínimo. A teoria de que o Estado é o bode expiatório de toda a crise. O que vai contra a corrente. Em algo revelador, professora, aquela piada do Serra no México é bastante reveladora, né? Ou seja, ele vai lá e fala... E mostra uma falta de sensibilidade imensa em relação ao que ocorre nos países aqui da América Latina. Veja que vários países têm uma presença muito grande e forte das mulheres na política. E não é só o México, vários outros. Por exemplo, a Colômbia. Você tem uma presença de mulheres significativa. Então, não só desastrada, mas demonstra também um desconhecimento muito grande da realidade política das mulheres na América Latina. Há uma suposição incorreta em relação à América Latina. Como a América Latina não é valorizada por eles, né? O que eles valorizam é os Estados Unidos e a Europa, eles supõem uma América Latina talvez do século passado. Desse não é. Essa falta de representatividade da população negra entre as mulheres, acho que é sintomático, né? Do projeto político que eles querem que volte para o país. E pegando isso também, eu queria que a senhora falasse assim, mais especificamente sobre como a senhora avalia a participação, né, da imprensa tradicional durante o golpe e também sobre a sua representação na mídia tradicional, que sempre colocada de forma estereotipada, né, de forma bastante misógina. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, eu acho que vários fatores foram colocados em marcha para criar o ambiente propício ao golpe. Né? Na economia, fizeram toda, e na área fiscal, fizeram toda a política do quanto pior, melhor. As pautas bombas, a gente mudava propostas para melhorar a situação fiscal, eles não só não as aprovavam,
como aprovavam pautas bombas, né? Ou seja, aumentos daqueles que mais ganham no Brasil, enfim. Isso é um lado. Depois, e que criou um ambiente, foi criando um ambiente extremamente negativo. Acho que uma outra forma foi a estratégia da grande mídia em só destacar os aspectos críticos do governo. Nenhuma das 4 milhões e 300 mil casas que nós construímos, das 2 milhões e 600 que nós entregamos, foi mostrada. Nenhuma das grandes realizações nossas era mostrada com uma ótica sem ser crítica. E, além disso, culminava esse processo uma visão bastante estereotipada de mim como mulher. Então, ou eu era histérica e tomava remédio de faixa preta, ou era durona, insensível, fria, calculista e má. Entendeu? Não se acertavam. Além disso, em alguns momentos, parecia um pouco aérea, porque não estava aterrorizada por eles. Então, só podia ser que eu estava meio aérea. Além disso, eu acredito que há nesta visão a tentativa de fazer traços da minha personalidade que me transformavam e me desumanizavam. Tanto é que algumas pessoas, até pessoas assim, experientes, que eu encontrei recentemente, disseram para mim o seguinte: mas você não é uma pessoa fria. Ah, mas você não é uma pessoa seca. Ah, você é alegre. Então, eu acho que esse é um processo de destruição de imagem, porque eles trabalham com essa questão da imagem. E aqui também tem um quarto aspecto que eu acho que é generalizado e não ocorreu só comigo. Eles criminalizaram, a palavra é essa, o governo e o meu partido. Como eles não podiam me criminalizar, eles se esforçam todo dia para encontrar um jeito de me criminalizar. Eu não tenho contas na Suíça, nunca usei de recursos públicos para me beneficiar. Nunca. Desviei recurso público. Não tenho uma única acusação de uso do Estado em meu benefício. Então, eles tentam de todos os jeitos me desconstruir. Aí, quando não tinha jeito, a misoginia veio sobre um outro aspecto. Sabe como é que veio? Veio dizendo o seguinte: ela vai renunciar. Que a mulher, sabe o que eu vou renunciar? Eu sou mais frágil. Eu, diante dessa situação, eu abandono a luta, não vou à luta, sou frágil. Todos esses processos é a tentativa de construir uma imagem que não precisa de ser racional, porque ela não trabalha no plano da razão, tenta-se construir uma imagem para permitir que a melhor saída é de fato me afastar. Essa é a melhor saída. Essa é o projeto por trás de todas essas iniciativas. E ele começa logo depois da minha eleição. Será que não antes até? Ah, sim. Eu acho que eles tentaram isso durante a eleição. Porque eu me recordo da campanha do Muito bem observado. Lá atrás, né? Aliás, aquela narrativa ali, eu acho que ela está sendo resgatada agora. Tem feito um pouco essa análise, assim, todo aquele processo de criminalização da esquerda, das bandeiras culturais que vinham ganhando força, terrorista, abortista, tal, que fizeram toda essa construção, abortista, terrorista, de fato. Vem desde do primeiro momento dele. Que a senhora foi, saiu de fato a público para disputar a eleição. Agora, presidenta, a senhora acha que teria esse afastamento da senhora, por enquanto é um afastamento, se não tivesse povo na rua contra a senhora? Que aí eu quero depois fazer um seguinte pergunta. Eu acho que a presença de povo
da parte deles, foi eu não acho que eles dão tanto valor à presença do povo na rua. Por quê? Eles acham que eles manipulam indevidamente a população. Então, eles acreditam que era mais vamos dizer, um componente do ambiente. Uma parte do espetáculo. Uma parte, não era a decisiva. Foi decisivo ou não a participação da Rede Globo de televisão para que isso ocorresse? Foi. Eu acho que a Rede Globo, ela convocou as mobilizações, ela patrocinou a espetacularização delas e também a Rede Globo, tentou construir algo que depois desmoronou, que era que essas mobilizações eram contra a corrupção. O que fica claro e de grande ironia é que aqueles que defendiam o impeachment eram aqueles que queriam mudar o meu governo para impedir que a sangria continuasse. Então, mostra a completa ausência de base material para a Globo fazer o que é. Porque ela defendia que aquelas mobilizações eram pelo impeachment e contra a corrupção, tentando fazer uma igualdade em ser contra a corrupção. Quem é contra a corrupção é pelo impeachment. Essa igualdade que a Globo fez, e não só a Globo aí, também a gente tem de ser justo. É que a Globo é muito maior que as outras. Esta igualdade, ela produz uma sensação de que, ao se ir para a rua, você estava salvando o Brasil da mão dos corruptos. Aí, o que acontece? Duas coisas muito desagradáveis. Na votação do impeachment no dia 17, eu acho que rui um pouco esse processo quando vários que votaram pelo impeachment, porque eram contra a corrupção e tinham parentes que eram baluartes da luta contra a corrupção, foram presos em seguida. Em seguida são presos, ou seja, em seguida o marido de uma é preso como grande corrupto, de outro pai é preso como corrupto. Isso é um dos fatos. Mas eu acho mais grave dos fatos a gravação, que uma semana depois surge uma gravação feita com o senador Romero Jucá, pelo ex-senador Sérgio Machado, em que duas coisas são ditas. Primeira coisa, é preciso mudar o governo para estancar a sangria e não deixar que a corrupção, o combate à corrupção e as investigações cheguem até nós. Porque esse governo não vai barrar de jeito nenhum esse processo. Segunda coisa, Michel é Cunha. Essas duas frases, elas evidenciam quem é quem nesse processo. Primeiro, evidencia que o Cunha, que era aquela pessoa a qual esses movimentos que puxaram as manifestações visitavam, tiravam selfie e consideravam, né, detentor do condão de ajudar a combater a corrupção, era aquele denunciado pela Procuradoria-Geral da República como tendo conta no exterior, tendo feito lavagem de dinheiro e tendo praticado toda espécie de crimes financeiros. Bom, fica claro. E aí, a partir desse momento, eu acho complexa a situação, porque o rei começa a ficar nu. E começa a ser visto na sua nudez, tal qual é. Por isso, né, eu entendo quando a população não, o pessoal contra o impeachment começa a chamar os coxinhas de escondidinhos. Por conta desse processo, que muitas pessoas, acredito, que foram se manifestar, não foram enganados. Indignados de alguma forma com uma série de coisas também, né? Muito legítima essa indignação. Lógico, então eu acho que esse é um processo muito duro, eu acho também, que a história vai deixar muito mais claro cada vez mais que o tempo passa. Eu estava aqui lembrando, presidente, falando
Michel Cunha e outras passagens sobre o seu vice, que lá em 2010 havia um debate se a senhora sendo candidata deveria ser ou não fechar a chapa com o PMDB. Tinha um grupo que era minoritário, que achava que era hora de dar um rumo mais à esquerda, já que o Lula tinha uma aprovação muito grande. Isso dentro do PT, eu me recordo, tinha algumas pessoas que defendiam, elas eram, sei lá, 20%, 30% ali do... E falavam do Eduardo Campos, sugeriam que se fechasse uma frente mais à esquerda e tal. E mesmo depois, em 2014, ficou naquela se fechava ou não, por um período pequeno. Mas se arrepende de ter aceitado o Michel Temer como seu vice? Completamente. Sempre me pergunto, e aí, seus erros? Um deles foi não ter percebido que estava havendo uma transformação dentro do PMDB. Porque você há de convir comigo que nós temos um problema sério no sistema político brasileiro. Ele está em processo acelerado de deterioração. Primeiro, porque ele é muito fragmentado. E por ser muito fragmentado, ele é muito pouco programático. E como é fragmentado e pouco programático, você passa a ter uma relação extremamente fisiológica com os partidos. Então, é uma situação muito difícil para qualquer pessoa que assumir o governo no Brasil, né? Segundo, esse sistema tem todos os problemas originários do modelo de financiamento de campanha que nós sabemos que existe. Terceiro, nós tínhamos, desde a Constituição de 1988 e pelo processo que leva a ela, o Brasil construiu algo importantíssimo, que foi um centro democrático, né? Um segmento partidário de centro democrático. Esse segmento partidário de centro democrático, ele é importante porque ele dá estabilidade, ele dá governabilidade, ele implica que é possível fazer alianças de centro-esquerda ou até de centro-direita, mas que terão uma condução razoável, que se buscará consensos mínimos e que esses consensos, eu chamo de democrático, não serão nunca contrariar a democracia ou com ela acabar. Bom, o que você viu nos últimos anos? Primeiro, a fragmentação do centro, como é a fragmentação de quase todos os partidos. Só para ter uma ideia, se o Fernando Henrique governava, fazia maioria com 3 partidos, maioria simples e a maioria de 2 terços, com 4, o Lula fazia com 8 e 11, respectivamente. E eu fiz maioria simples com 14 partidos e maioria de 2 terços com 20. E olhe lá. Porque dentro dos partidos também havia fragmentação. Uma forte fragmentação. Inclusive nos novos, né? Sim, nos novos. E havia também, pelos programas, pelo tempo de televisão e o acesso ao financiamento de campanha, público de campanha, havia também um incentivo à fragmentação e à negociação de partidos e tempos de televisão. Bom, aí, o que acontece? Acontece que o centro se fragmenta. Quando o centro se fragmenta, num quadro desses, surge, dentro do maior partido de centro, o PMDB, surge uma figura que não é a teoria do indivíduo e a história só. Surge uma figura que tem condição de criar uma agenda própria, de direita, conservadora, ultraconservadora, em direitos sociais e individuais, e bastante neoliberal na economia. Esta figura, senhor Eduardo Cunha, assume a hegemonia do PMDB e ela se desloca do Senado para o Congresso. Este processo ganha o seu desfecho final quando o Michel Temer surge como o presidente do PMDB. A presidência do Michel do PMDB tem por base, tá, a força do Cunha como presidente da Câmara. Então, eu fazendo o retrospecto seguinte, esse é um processo que eu faço análise a posterior. Claro. A posterior.
não antes. Então, nós não enxergamos isso, nós não enxergamos que estava havendo uma mudança dentro do PMDB, dentro da hegemonia do PMDB, e isso contaminando não só o PMDB, mas todos os pequenos partidos de centro que se reuniram em torno do Eduardo Cunha. Agora, tem uma coisa que é importante sinalizar, é que esse é um processo que hoje está visto como sendo, tendo por base, inclusive, práticas não republicanas, que é o fato de que o Centrão era controlado, pelo menos segundo a Procuradoria-Geral da República, segundo os jornalistas também, até jornalistas insuspeitos, era controlado pelo fato de que o senhor Eduardo Cunha financiava esses parlamentares. Né? E então isso está para ser visto ainda. Fará parte de uma análise desse período, em que circunstância tudo isso se deu. E aí, quando o senador Romero Jucá, eminente golpista lá do Senado Federal, ele declara que Michel é Cunha, ele está falando que o Michel é representante desta situação que eu acabei de descrever. E aí ele não é só um golpista, ele representa esse surgimento desse segmento. E aí, a consequência do surgimento desse segmento é o seguinte: ele tira a bandeira da mão do PSDB, que é interessante, plantaram todo esse golpe, plantaram, né? Começaram a plantar desde o primeiro dia, quando pede a recontagem dos votos. E plantaram todo esse golpe, eles tiram a bandeira da mão deles e assumem, pela primeira vez, né, o centro. Direita, aí ele se transforma numa direita conservadora muito forte, que vai buscar realizar seu programa de governo. Sem urnas. Inteiramente sem urnas. De preferência, longíssimo dela. E para pegar um pouco essa questão das candidaturas e chegar assim, como é que está hoje a sua visão sobre o seu partido, sobre o PT? A senhora tem dialogado com os dirigentes do PT, tem conversado não sobre o seu mandato, continuidade ou não, mas sobre o que será preciso fazer para reconstruir o partido? Olha, eu tenho conversado com algumas pessoas, não tenho tido, né, dado as circunstâncias, uma dedicação muito grande a discutir essa questão, apesar delas importantíssimas. Eu acredito que o PT tem de passar por uma grande transformação. Primeiro, uma grande transformação em que se reconheça todos os erros que se cometeu, do ponto de vista das práticas, tanto do ponto de vista da questão da ética, da condução de todos os processos de uso de verbas públicas ou não. Nós temos de fazer esse processo, porque o PT é uma herança e eu diria mais do que uma herança. O PT é um grande instrumento. Não, é um grande curso. É como se fosse, você entende? Eu acho mais parecido com um rio. Um grande rio que se formou por por contribuição de várias áreas, pela Igreja Progressista, pelos sindicalistas, pela esquerda, enfim, por um conjunto imenso de experiências políticas que no Brasil tiveram, ao longo do último século, do século passado, que deram sua contribuição para esse país. Então ele é um caudal de experiências, de práticas políticas, de grandes conquistas, né, que culmina com a eleição do primeiro metalúrgico e da primeira mulher. Nós vamos ter de resgatar tudo isso. Não é possível supor que se confunda o erro individual das pessoas, que são passíveis de errar, com uma instituição. A instituição tem de ser preservada, a instituição é o PT. Ela tem de ser preservada, ela tem de ser melhorada, ela tem de ser ventilada, democratizada, mas ela tem de continuar, ela tem de seguir seu rumo. Né? As pessoas é que têm de fazer
as suas autocríticas. Por quê? Porque é um projeto que você não pode simplesmente chegar e falar, não vai dar certo, acabou. Não tem isso, não é assim a história. Se fosse assim, nós íamos supor que todas as instituições, todos os partidos nascem prontos, perfeitos e nunca cometem, as pessoas nunca cometem erro, que é um absurdo histórico e do ponto de vista da análise pessoal. Eu acho que ele tem, o PT tem sobrevida se as suas lideranças, seus militantes, souberem fazer o seguinte em frente. Eu ia fazer essa pergunta no final, mas eu vou fazer agora. Como é que a senhora gostaria de ser lembrada pela história e que tipo de marca a senhora acha que o seu governo vai deixar? Olha, eu serei lembrada como a primeira mulher presidente. Eu vou ser lembrada, quero ser lembrada como a primeira mulher presidente que superou um processo de impeachment sem base, né, sem crime de responsabilidade, e soube reconstruir a democracia, fazer o Brasil voltar a crescer. Essa é a minha esperança. E presidente, assim, a senhora falou que já fez avaliação de erros e etc., mas eu queria pegar por uma questão mais econômica, porque, a despeito de todos os aspectos parlamentares, talvez se a gente não tivesse tido uma crise econômica no final do seu primeiro mandato, do segundo começo, que exigiu algumas operações mais duras do governo, talvez esse golpe não tivesse conseguido ser operado. Talvez. Acredito que numa fase de ascensão do ciclo econômico ele não se daria. E aí que eu lhe pergunto, sim, pode ser que seja... mas eu fico lembrando do momento em que os juros caíram a 7,25%. Essa foi ali em outubro de 12 até março de 2013, eu olhei antes de fazer essa pergunta. Naquele período eu escrevi um artigo, por exemplo, dizendo: se a presidenta Dilma conseguir operar essa mudança, isso para os trabalhadores, para os setores médios da sociedade, enfim, será muito maior o ganho disso do que o Bolsa Família, do que os projetos sociais. Ali, ao mesmo tempo, me parece que teve uma reação muito forte do sistema financeiro, era localizado por agentes midiáticos, eu nem chamo mais de colunistas, né, desses setores na mídia tradicional, e que se começou um boicote ao seu governo, à sua pessoa e às suas estratégias. E tem momento de auge ali que fica muito forte, que eles aproveitam aquelas manifestações de 2013 e com elas a reação. Ali eu acho que ocorreu isso. Agora, eu queria te dizer uma coisa. Eu acho, que as questões políticas e as econômicas, elas estão muito ligadas. Então eu vou tentar explicar o que eu acho que foi uma falha nossa não perceber qual era o tamanho da crise política. Por quê? Porque no final de 14, né, começa a ficar cada vez mais claro que a crise que de 2008 e 2009 vai atingir os emergentes. Né? Começa o fim do superciclo das commodities. Aí tem a ver com a desaceleração bastante acentuada da China e o fato dos outros países também não ter voltado a crescer. E a crise do euro, que tinha começado em 12 e tinha durado até então. Né? Ela começou forte, quebra de banco e até o próprio risco da moeda euro acabar. Tudo isso leva também a uma desvalorização, não sei, uma estratégia de desvalorização forte do dólar e de todas as moedas das principais economias do mundo. Mas, nós estamos em 12. Nós estamos em 12, olhando quais são as consequências da crise. A crise está vindo, ela é forte, porque nós podemos impedir que ela chegue ao Brasil com todos os seus efeitos graves. Então, uma das questões principais, nós temos de iniciar uma redução do custo do capital. É impossível o Brasil pagar aquela taxa de juros. Vamos encaminhar-nos para uma taxa de juros mais adequada e consistente com o mundo. Eu acho que isso, de fato, provocou uma grande reação.
provocou uma grande reação e é muito bom que a gente tenha consciência disso, porque essa vai ser sempre uma questão que ao longo dos próximos anos, sejam eles daqui a 3, 4, 5 ou 10, né, nós vamos ter de enfrentar novamente. Que é o fato de que uma parte da economia brasileira virou rentista. Exato. Não é só os grandes bancos. Né? Ou seja, a Fiesp é rentista. É rentista também. Então ela perdeu, ao contrário do que você poderia esperar, que o setor produtivo ganhasse com uma redução dos juros, ele perdia também. Ele estava acostumado a esse patamar e ele perdia mais do que ganhava. Mas voltando ao nosso ponto, nós não tivemos a menor condição, a partir dos movimentos de julho, de sustentar essa mesma trajetória. Né? Aí começa já a afetar, e a gente não tem... Teve alguma coisa? Não, porque você tem ali um processo de desgaste político e perdeu a força que tinha para matar. E muito, muito grande e muito surpreendente, porque a inflação baixa, o juro baixo e desemprego baixo. Até hoje, há divergência sobre isso. Tem uma corrente, que eu acredito que está certa, que diz o seguinte: quando você faz um processo de transferência de renda e de redução da miséria e de elevação para a classe média, você tem de perceber que isso é só o começo. Porque a partir daí as pessoas vão querer naturalmente serviços de melhor qualidade. Se você consegue, de forma súbita, transferir renda, modificar a relação de renda, é algo mais fácil em termos políticos. Quando se trata de melhorar o acesso a serviços, tem uma lentidão um pouco maior. Vou dar um exemplo. Nós detectamos uma carência imensa de saúde básica no Brasil. Tivemos de fazer mais médicos. E foi anunciado, inclusive, lá em julho de 2013. Bom, mas foi anunciado lá porque a gente já vinha preparando, né? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: tudo isso aconteceu naquele período. Agora, já naquele final de 13, algo não estava inteiramente perceptível, mas já começava a haver uma desaceleração da China, que vai resultar, vai ser lento no início, que vai resultar, no fim do superciclo das commodities, com uma aceleração imensamente grande, ali por setembro, outubro de 14, coincidindo com as eleições. De repente, o petróleo despenca os minérios, despenca as commodities agrícolas. Como é que afeta isso? Afeta a gente? Afeta diretamente na arrecadação. Um dos maiores fontes de arrecadação do governo é cobrar lucro tanto do setor de mineração quanto de petróleo e gás, da cadeia de petróleo e gás. Nós tivemos uma queda bastante acentuada da arrecadação. Percebemos que haverá uma crise fiscal. Por que é crise fiscal? Nós tínhamos força para segurar qualquer turbulência externa. Reservas grandes. Uma grande quantidade de investimento direto externo que garantia que a gente segurava qualquer déficit conta corrente. E, mesmo tendo um déficit na balança comercial em 14, que foi de menos 4, né? O nosso déficit foi 4 bilhões, raro, porque nós íamos de superávites crescentes, a gente sabia que voltava, que retomava isso. Tanto é que em 15 nós fizemos 19 bilhões. Se você fazer 19 positivo, você fez 19 mais 4. Né? Nós fizemos 23 bilhões em 2015, numa situação dificílima. Então, o que é que nós pensamos? Nós pensamos num ajuste rápido. Nós vamos fazer um ajuste rápido. Temos de fazer com uma certa celeridade, porque está caindo muito a arrecadação. É fiscal o nosso problema. Então, nós temos de fazer um ajuste rápido e dar uma estabilizada e voltar a crescer. Não foi possível, porque aí começa o efeito violento da política do Cunha sobre nós. E aí, do Temer, será? Eu acho que um pouco sim. Eu acho que
ele fazia, talvez, corpo mole. Mas eu vou te falar uma coisa. O Stiglitz veio aqui, se eu não me engano, ali pelo metade para o fim de 2015, e disse o seguinte: olha, a crise econômica no Brasil estava precificada, ia chegar aqui em algum momento. O que não estava precificado era uma crise política dessa envergadura. Eu acho que nós não percebemos que a gente não conseguia fazer um ajuste rápido. Isso foi um erro nosso também, já que a gente estava falando disso. Não, sim, e aí e o Temer vira coordenador político. O Temer vira coordenador. No meio disso, né? No meio disso. E aí o Padilha vira o cara que controla a distribuição de cargos. Isso não deu muito. Toda, mas não deu para eles. Eles não duraram isso. Eles não tinham conhecimento total de como operar isso depois ali na votação. Não consegui, mas não foi por ali que eles chegaram. Eu sei que a gente está chegando no final. Eles queixavam amargamente que tinha bloqueios dentro do governo. O governo é uma coisa um pouco mais complicada do que a Secretaria de Relações Internacionais. Institucionais. Ele não é assim. Mas ele sabia. Não, tanto é assim que a Casa Civil, no Brasil, a Casa Civil funciona como uma espécie de gabinete. Ela tem. E você tem a Casa Civil e o setor econômico do governo. Eu estou aqui espantado com a quantidade de interações que teve aqui. Eu estou olhando o tempo todo, todos esses coraçõezinhos, tal, que são da interações. Então eu vou mandar vários coraçõezinhos para ele. E aí eu queria que a senhora mandasse um recado mesmo para as pessoas. Porque assim, presidente, eu até queria mandar um recado para a senhora fizesse uma versão. A senhora imagina que assim, nesse período de um mês que a gente tem para frente, né, que vai haver uma disposição maior para a luta, ou a senhora está satisfeita com o que teve até agora os movimentos? Como a senhora pretende se colocar nisso para incentivar que isso se amplie? Eu quero te dizer o seguinte: eu acho que eu tenho a agradecer muito às mulheres, aos jovens, aos homens, mas sobretudo às mulheres. As mulheres têm sido especialistas nesse meu processo. Eu agradeço o carinho, o afeto e a compreensão. E vou pedir mais um esforço. Acho que nesse mês que falta daqui até o momento do julgamento, eu acho que seria muito importante a mobilização de todos, a dedicação de todos, porque nós podemos reverter esse jogo. E para reverter esse jogo, falta duas coisas. Falta esse sentimento que vem forte quando ele vem das coisas. E, óbvio, a consciência dos nossos senadores. Os votinhos do Senado, né? Os votinhos do Senado. Eu acredito que a gente, todos nós, somos testados em momentos de luta. E nós estamos num desses momentos. E, portanto, eu queria pedir às pessoas, pedir aos movimentos sociais, pedir a todos aqueles que concordar com o governo. Eles têm de concordar que é importante a democracia para o Brasil. Nós temos de, nesse momento final, dar um pouco mais de nós e garantir que a gente seja capaz de transformar essa luta num momento, assim, eu acho, de grandeza do Brasil. Acho que o lado certo é o nosso lado. O lado certo da história é a democracia. É a luta pelos direitos sociais e coletivos desse país. E acredito que todos aqueles que estão nela podem dar agora essa sua contribuição. Nós não vamos esmorecer. Vamos caminhar sempre mais fortes e mais firmes. Um grande abraço a todos os internautas. Coraçãozinho para todos. Bom, e assim a gente então encerra aqui essa entrevista com a presidenta Dilma e depois a gente vai disponibilizar na íntegra e também em trechos para todos os internautas que nos acompanharam ou não nos acompanharam aqui o tempo todo pela página da Fox. Que vão nos acompanhar. Exato. Obrigado, presidente. Obrigado, Maíra. Obrigado, Rovai. É isso aí. Uma boa tarde. Um cheiro, né, presidente? Um cheiro. Porque o cheiro fez sucesso, não é? Um cheiro, um grande cheiro. Que o Nordeste é... Todo que faz que dá cheiro, né? É isso. Valeu, gente. Obrigado.